E vamos começar de novo. Vamos abrir a palavra de Deus, Gálatas capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Eu quero que você preste bastante atenção. Olha, não seja aquela pessoa que vem na igreja e fique desligada. Então você tem que prestar atenção. Isso aqui que nós vamos falar é uma coisa simples. Mas o crente que não entendeu isso que nós vamos falar, ainda é um crente que tem uma fé deficiente, deformada, confusa em muitas coisas. Então, Gálatas 5, vamos ler do versículo 1 até o 12, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetendo de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Preste atenção, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha o versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar. Deus querido, abra o nosso entendimento, Senhor. Aqui está o coração desses meus irmãos, o coração daqueles que nos ouvem, nos assistem pela internet. Abra o nosso entendimento, Deus de revelação. Espírito Santo que abre os olhos, abra o nosso entendimento, Senhor. Assim nós cremos que será, e oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Então Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Por que Paulo está dizendo jugo de escravidão e falando para a liberdade que Cristo já nos libertou? O que Paulo tem em mente? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi na região da Galácia, fundou igrejas e pregou o quê? O evangelho da graça de Deus. O homem é salvo pela graça de Deus, é liberto pela graça de Deus, se torna um filho pela graça de Deus. E nada da parte de Deus para o homem tem custo algum. Paulo ensinou a graça que vem da cruz. Depois entraram lá o pessoal da lei, os judaizantes, e disseram para a igreja, olha, não é assim, vocês têm que guardar a lei, pagar os votos da lei, se circuncidar, guardar os mandamentos da lei. E o que os Gálatas fizeram? Eles começaram a sair da graça de Deus e aceitar o evangelho da lei. O que é o evangelho da lei? Aquele evangelho que impõe um monte de jugo em cima das pessoas, que cobra muito, exige muito, impõe um monte de afazeres constantemente, que controla a vida das pessoas constantemente, que tiram a liberdade que o evangelho deu. Isso é o evangelho da lei, que quer fazer com que o povo viva debaixo do jugo do Velho Testamento o tempo todo. Então esse pessoal entrou na igreja e estava pervertendo, desvirtuando a fé
a fé dos Gálatas para a lei. É o mesmo quadro que nós vemos nos dias de hoje. Hoje em dia nós vemos um evangelho que cobra muito das pessoas. Tudo para se alcançar algo de Deus tem um preço a pagar, tem um custo, tudo é um sacrifício. Tudo eu tenho que estar debaixo de uma igreja organizada que me controla, eu tenho que estar debaixo de uma liderança, eu tenho que ter uma cobertura espiritual que não é Cristo, é um homem, é um apóstolo, é um líder, e eu fico dominado num sistema religioso, quase asfixiado, porque se eu falhar em alguma coisa, eu estou perdido, eu estou desviado, o diabo está na minha vida, eu estou arrasado, eu estou caído. Nós vemos o mesmo quadro nos dias de hoje. Então, Paulo está dizendo, olha, para a liberdade que Cristo nos libertou, liberdade do quê? Da lei, do jugo, desse evangelho judaizante que se prega o tempo todo. Para a liberdade Cristo nos libertou, permaneça firme, não volte de novo a se submeter a quê? Ao jugo da escravidão. Deixo a graça de Deus e volto para a lei, começo a ser governado pela velha aliança. É o jugo da escravidão. Aí Paulo vai dizendo, Paulo vos digo, se vocês se circuncidarem, vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo eu testifico, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Olha lá, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça vocês caíram, entende? Então, se a pessoa quer se justificar diante de Deus por obras da lei, não sou eu que estou dizendo, é o evangelho que está dizendo, é Paulo que está dizendo, vocês caíram da graça. Se o que me liberta é o meu esforço e as minhas obras, eu caí da graça. Se para mim ter um benefício de Deus eu tenho que fazer um sacrifício, eu caí da graça. Se Deus só me aceita debaixo de um monte de afazeres, eu caí da graça. Da graça vocês caíram, Paulo está dizendo. Então, se eu procurar ser justificado por obras da lei, o que acontece? Eu caí da graça, eu me desliguei de Cristo. Então, vamos falar um pouquinho, eu sei que você já pode até me ensinar a respeito disso. Mas falar um pouquinho da justificação. Que ainda que a gente fale muito, parece que ainda falta, parece que nosso entendimento não chegou ainda numa plenitude. Então, vamos lá, você está em Gálatas 5, vamos para Gálatas 2,16, para você entender a justificação. O que Paulo está dizendo em Gálatas 2,16? Sabendo, eu tenho que saber o que, Paulo? Fala, Paulo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. E como ele é justificado, Paulo? E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados por fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém, repare bem, ninguém será justificado. Então o que Paulo está dizendo? Que ninguém alcança essa coisa chamada justificação por aquilo que ele faz, por aquilo que ele produz, por esforço próprio, por sacrifício próprio, por jejum, por voto. Não, a justificação nenhum homem é capaz de alcançar por si mesmo. Então o que é ser justificado? Eu era o devedor, eu devia por causa do pecado, eu era preso, eu era escravo. Cristo vem, assume o meu lugar, entenda isso. Cristo nos substituiu. Cristo vem, assume o nosso lugar e vai na cruz. E na cruz tudo e caiu sobre ele, ele me substituiu. A dívida que eu devia, ele pagou no meu lugar e limpou
limpou o meu nome é limpo na praça agora. Não pesa mais maldição sobre mim, não pesa mais escravidão sobre mim, não pesa mais jugo sobre mim. Ele me libertou do poder do diabo, não pesa mais a mão do diabo sobre mim. A minha culpa foi desfeita na cruz do Calvário. E ele me justificou, porque ele pagou o que eu devia, limpou o meu nome, ele me justificou. A partir de agora, quando Deus olha para mim, você tem que entender isso. Se você falar que é crente e não entendeu a justificação, me desculpe, você não entendeu quase nada ainda. Então Deus olha para mim agora e me vê justo aos seus próprios olhos. É como aquele juiz que bate o martelo assim, tum, e fala para mim: você agora é inocente. Acabou, você é totalmente livre, totalmente sem culpa. Declaro você agora inocente. Bate o martelo. Isso é ser justificado. Então, quando Deus olha para mim agora, Ele me declara justificado, sem culpa, sem condenação, liberto, feito pelo poder dele um filho. Você está entendendo isso? E uma vez que você foi justificado, você nunca mais deixará de ser justificado. Por quê? Porque você não alcançou a justificação por teu esforço. Você foi justificado pela graça de Deus. Cristo assumiu o teu lugar, a tua culpa, a tua condenação, e te justificou na cruz. Então, Deus me olha agora, você precisa se ver como Deus te vê. Deus me olha agora e fala: ali está um justo. Aí você fala: mas Deus, eu não me vejo justo. Ele fala assim para você, porque você tenta se ver justificado por tuas obras. Mas eu te vejo justo, Deus fala, porque eu vejo você ser justificado pelo sangue derramado na cruz. Então Cristo me justificou, tirou de mim a penalidade, a culpa, a escravidão, a condenação, limpou o meu nome, e aos olhos de Deus eu fui justificado. Mas eu não fiz nada para adquirir isso. O meu jejum não adquiriu isso. A vigília da noite toda não alcançou isso. O meu dízimo não comprou isso. O meu sacrifício não conquistou isso. Nada que partiu de mim conquistou isso. Mas isso foi me dado gratuitamente. Porque Jesus conquistou isso no seu sacrifício na cruz. Então, não existe uma obra que o homem possa fazer. Você pode dar seu corpo para ser queimado, isso não vai te justificar, porque é você produzindo alguma coisa. Então nenhuma religião, nenhuma obra, nada justifica o homem. O que justifica uma pessoa é o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que Paulo fala: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, por coisas que ele produz, por esforço próprio, por tentar ser santo que não consegue nunca, por fazer a obra de Deus, por estar todo dia na igreja e participar de todos os cultos fielmente. Ele não é justificado por isso. Ele é justificado porque Cristo o justificou na cruz, não é por obras. Está bem claro isso? Isso é uma coisa vinda de Deus. A justificação é uma coisa vinda de Deus. O homem não alcança por si mesmo. Agora, o que é o justo? Quem é o justo? É alguém aprisionado? É alguém que está devendo alguma coisa? É alguém que o diabo deita e rola na vida dele? É alguém que vive com medo o tempo todo, acuado, se sentindo culpado e condenado? Não. Quem é o justo? Então o justo é uma pessoa declarada por Deus justa, sem culpa. Deus declarou isso, não foi as tuas obras. É uma pessoa sem culpa, sem condenação. Por isso que Romanos 8:1 fala: agora não existe condenação para as pessoas que estão em Cristo. Por quê? Porque elas foram justificadas em Cristo. Não há mais condenação para esses. Então o que é ser justificado? Não está mais debaixo de condenação.
ela é uma pessoa liberta do império das trevas. O diabo não tem poder sobre a vida dela. Colossenses 1,13 diz o quê? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Esse é o justificado. É uma pessoa salva. O que é ser uma pessoa salva? Que todas as cadeias da vida dela caíram. Que todas as prisões que dominavam a vida dela caíram. Que o poder que o diabo tinha na vida dela foi desfeito para sempre. E por fim ela vai herdar a vida eterna. A salvação começa aqui, nesta vida agora. Então eu vejo um monte de crente que não sabe o que é ser salvo. Estão acuados, estão com medo de macumba, feitiço, olho gordo, estão andando no tal de sal grosso, passando olho na cabeça o tempo todo, se acham endemoniados, não sabem o que é ser salvo. Não sabe? Toda sexta-feira tem que tomar um passe de um pastor. É um passe, virou isso, é passe evangélico agora. Passe de unção. Tem que pôr a mão na cabeça e sui. Toda sexta-feira. Não sabe o que é ser salvo. O justificado é uma pessoa perdoada na cruz. Presta atenção. É difícil as pessoas entenderem isso. Na cruz nós fomos perdoados. Então quando eu falo em perdão, a gente pensa assim, ó. Bom, meu passado e hoje, meu presente. Mas o meu futuro é um enigma. Na cruz ele alcançou perdão por toda a sua existência, até pelo teu futuro, porque você é pecador, vai errar e vai cometer pecado ainda no futuro. Mas até por esses, Cristo já pagou na cruz. Basta eu me voltar para Deus, reconhecer, eu tenho perdão instantâneo. Por quê? Porque na cruz ele pagou até pelo meu futuro. Olha como é grande a morte do Senhor Jesus na cruz. Agora, muita gente não entende isso. O justificado é alguém que foi perdoado. Então, como é bom chegar diante de Deus, sem culpa, sem condenação. Deus, eu sou um perdoado. Já sou um perdoado. Até no futuro já existe um perdão para mim, porque a cruz, o que Jesus Cristo fez, foi por toda a minha existência. Então o justificado é um filho de Deus, liberto, salvo, que nasceu de novo, justificado, comprado com o sangue dele, faz parte da família de Deus, é corpo de Cristo, é habitação do Espírito Santo. Olha quanta coisa rica que é o justificado. E como ele adquiriu tudo isso? Olha, aqui no mundo tudo tem um preço, tudo tem um custo. Para você ter um arroz e feijão você tem que pagar, para você ter um calçado você tem que pagar. Tudo nessa vida é uma troca, eu tenho que dar para ter. Então quando a gente se converte, a gente pensa que Deus, ele tem esse mesmo sistema. Não. No mundo é assim, mas se tratando de Deus, eu recebo tudo de graça, sem ter dado nada para ele. Tudo é de graça. Entende isso ou não? Então nós fomos justificados, mas como eu adquiri essa justificação? Então Paulo fala, não é por obras da lei, não é por esforço próprio, não é por quanto eu jejuei, não é se eu vou na igreja de segunda a segunda, não é se eu cumpro todos os meus votos, não é quantas vezes eu subo no monte, se eu canto louvor ou deixo de cantar, não é. A justificação ela é dada de graça através de Cristo na cruz. Então não é por obras, entenda, meu irmão. Meu irmão. O melhor que sai de nós, ele sai manchado. Preste atenção. A melhor obra que você pode fazer, alguém que é como você pode até te elogiar. Mas quando o teu melhor chega diante de Deus, ele chega manchado, chega sujo. Por quê? Porque a fonte dele é um homem defeituoso. O nosso melhor ainda é defeituoso diante de Deus. Você pode fazer tanta coisa bonita, mas quando ela chegar diante de Deus,
ela chega defeituosa porque foi produzido por alguém defeituoso. O nosso melhor ainda não satisfaz a justiça de Deus. O homem pode achar bonito e até te louvar. O teu pastor pode até te elogiar. Mas quando chega diante de Deus a tua melhor obra, Deus olha e ainda é defeituosa, falta alguma coisa. Foi por isso que ele disse, não há um justo sequer na terra, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Foi por isso que Deus teve que se transformar num homem, assumir um corpo humano, aparecer em forma humana. Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio ser um homem perfeito, sem mancha. Não tinha um na face da terra que pudesse ser assim. Todos estão contaminados. Então o próprio Deus se transforma num homem, nasce como homem, mas nasce perfeito, sem pecado, para poder assumir o lugar dessa humanidade caída, substituir o homem e ir na cruz resolver o problema para sempre. Então, como não tinha um sequer, Deus precisava de um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, perfeito, simbolizado por aqueles cordeiros do Velho Testamento. Então, quando Cristo vem, João Batista fala, olha, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, vai resolver o problema. Então, para Deus poder ter esse sacrifício da cruz, ele veio, ele mesmo, pessoalmente, em forma de homem, perfeito para poder fazer o sacrifício perfeito na cruz. Então, por isso que a justificação não é por obras de lei. A justificação é dada gratuitamente. Cristo me justifica. Está bem claro isso na sua mente? Eu gastei muito tempo nisso. Então eu estou vendo agora um monte de gente justificada, sem culpa. Pastor, eu sou defeituoso ainda. E eu? Talvez sou mais que você. Pastor, o senhor fala isso? Não, eu falo assim porque é assim. O pastor geralmente tem que manter aquela aparência de santo, né? Falar daquele jeito, sempre ter aquela aparência de santo, e todo mundo tem que ver ele assim como super-homem. Não, ele é como vocês. Pastor, é a mesma coisa, só que tem que manter a aparência. Agora eu não mantenho essa aparência, eu sou como você mesmo. Uso tênis, não ando engravatado de paletó e gravata nesse calor, não quero nem saber. Uso calça jeans. Sou como você, meu irmão, não sou melhor que você, fui justificado como você. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, não? Meu irmão, como eu posso te explicar isso? Quando Deus olha, ele vê o homem caído, ele vê uma raça estragada, mas ao extremo. Você não tem compreensão como o homem é estragado. Nós, por sermos um deles, nós não temos compreensão do que é ser estragado pelo pecado. Deus falou, você vai comer do fruto, vai morrer. Então nós morremos mesmo. E a coisa se decompôs. A raça humana é decomposta já, é estragada totalmente. Então quando Deus olha, ele vê essa coisa tão estragado, mas nós não conseguimos ver. Mas Deus vê. Então, coitado daquele que se acha alguma coisa. Presta atenção. Coitado daquele que se acha alguma coisa. Quando eu ouço pessoas dizerem que o apóstolo dele é a cobertura dele, sabe por que fala isso? Porque nunca entenderam o que é o estrago do pecado. Como pode alguém estragado como eu cobrir alguma coisa na minha vida? Só Jesus Cristo é a nossa cobertura. Então quando Deus olha, eu quero que você entenda isso no Espírito. Deus é uma raça estragada, mas tão estragada, tão destruída, que produz tanto mal, que produz tanta morte, é programada para o mal. Por isso que você viu o que aconteceu sexta-feira lá na França. Essa coisa horrível,
que aconteceu lá, que está o tempo todo nos jornais. Porque o ser humano é assim. Então Deus vê assim. E o que pode sair de bom do meio disso? Nada. Por isso que a justificação nenhum ser humano alcança por si mesmo. Coitado daqueles que estão nas igrejas de lei. Olha o cabelo, olha a roupa, olha o sapato, não pode assistir televisão, não faça isso ao demônio. Nossa, eles estão atormentados, eles estão atrapalhados, confusos, porque eles acham que conseguem justificação porque trocou de roupa. Mulher para um lado na igreja, homem para o outro, uma santidade que não existe. Não conhece o que é ser estragado pelo pecado, mas Deus conhece. Então, Deus amou esse mundo, Ele vem pessoalmente. E aqueles que no meio desse estrago crerem vão ser justificados gratuitamente por sua graça. Entendeu isso, queridos? Sim ou não? Então, lemos Gálatas 2,16, sabendo, eu tenho que saber, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei, mas ele é justificado mediante a fé em Cristo, só pela fé. Também nós temos crido em Cristo. Quem está falando isso? Um judeu que vivia debaixo de lei, que era contra Jesus Cristo, que defendia a lei, que entendeu a justificação e viu que era tudo ao contrário. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos correr, vamos. Romanos capítulo 3, vamos lá, Romanos, volta um pouquinho. Romanos capítulo 3, a partir do 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Como? Como que se manifestou a justiça de Deus? Isso que nós estamos falando. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha lá. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que acreditam. Porque não há distinção. Todos pecaram, olha, todos estão estragados e carecem da glória de Deus. Agora, como é que nós somos justificados? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Como? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há do verbo existir, que existe em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, fim do cativeiro que existe aonde? Que existe em Cristo Jesus, né? Vou pular alguma coisa. Romanos 8, vamos lá, você está no... Vamos lá, Romanos 8, versículo 28 até 30 e outro, e também o 33. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, todas. O dia que eu entendi, a pessoa fala assim, por que aconteceu certas coisas na minha vida? Vamos falar assim, foi o diabo. Primeira coisa que fala, coisa positiva é Deus, coisa ruim é o demônio, né? Primeira coisa que vão falar é isso. Mas olha, tem coisas ruins que acontecem na nossa vida que a gente não gosta e acontece. Mas estas coisas precisam acontecer porque cooperam para o nosso bem. Tem coisas desagradáveis que nos sobrevêm. Até parece que Deus falhou em nos proteger. Não falhou, porque Ele sabe que isso coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, acontecem certas coisas que nós não gostamos, mas Deus, porque eu fui chamado, porque você foi chamado, faz aquilo cooperar para o teu bem. Você acredita nisso? Então, eu parei de ver, positivo é Deus, negativo é o diabo. Não. Eu fui liberto do império das trevas como você. E se alguma coisa ruim aconteceu, opa,
Isso vai cooperar para o meu bem. Eu vou reclamar, eu não gosto, eu vou me retar porque isso aconteceu. Eu não quero que isso aconteça, mas eu sei, está cooperando para o meu bem. Você entende isso? Continuando. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora ele faz uma pergunta no versículo 33, olha lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha lá, é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aos que chamou, justificou. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele responde, foi Deus quem justificou. E uma vez que Deus justificou, essa justificação nunca mais tem fim. Está bem claro isso, queridos, na sua mente? Sim ou não? Filipenses, vai lá para frente. Vamos ver lá um judeuzão que vivia debaixo da lei, que se converteu a Cristo, que é Paulo, e está nos ensinando essas coisas todas. Filipenses 3, versículos 2 em diante. Ele fala assim. Primeiro ele diz assim, acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são esses da falsa circuncisão? Os pregadores da lei. Os pregadores do jugo. Esses são a falsa circuncisão. Os maus obreiros. E depois ele vai dizendo, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é confiar na carne? Confiar na carne é acreditar na sua própria força, na sua capacidade, no seu esforço, nas suas obras, para tentar se justificar diante de Deus. Então Paulo vai dizendo no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Agora ele vai falar do religioso que ele era, olha lá. Se outro pensa, qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que Paulo conseguiu na carne e na religião? Olha lá. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha muita vantagem religiosa. Ele era rigoroso, ele era circuncidado, ele era hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto à justiça da lei, Paulo era irrepreensível, ele era aquele religioso que estava de segunda a segunda na igreja, cumpria todos os votos, fazia todos os jejuns, subia em todos os montes, fazia todas as fogueiras santas, fazia todos os sacrifícios, ele era irrepreensível. Mas o que ele diz? Olha lá. Mas o que para mim era lucro, isso era lucro para ele. Isso era lucro para ele. Mas o que para mim era lucro, o que Paulo fez? Considerei perda. Ele teve que perder toda a sua religiosidade. Quando ele entendeu a graça de Deus, a justificação pela fé, ele descobriu que toda a religiosidade dele, todos os rituais, tudo que ele fazia tinha que perder. Aquilo era inoperante para ser justificado, não tinha valor nenhum. Então eu vejo hoje tanta gente fazendo um monte de obras que o falso evangelho impõe e não tem proveito nenhum. Coitada dessa gente, estão se matando, estão dando tudo que tem, estão fazendo tanta coisa, sobe no monte, desce do monte, vai ali, vem aqui, coisas que não dão em nada, absolutamente nada. Continuando. Mas o que para mim era lucro, versículo 7, isso considerei perda por causa de Cristo. Presta atenção. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi
todas as coisas. É isso que acontece. Olha, meu irmão, você pode estar na igreja há 20 anos, desde pequeno na igreja, né? E ainda ser só um religioso que não nasceu de novo. Pode ser filho de pastor, pode ser o que for. Ainda não nasceu de novo. Porque está desde pequeno enfiado em tudo isso, só foi seguindo o ritmo. A pessoa pode estar 20 anos dentro da igreja fazendo voto, fazendo todo esse monte de coisa que pede. E ainda não nasceu de novo, porque o dia que ela entender o evangelho, ela entra em crise. Qual é a crise? Ela vai olhar e ver toda a religiosidade. Aí o Espírito Santo põe ela diante de uma decisão. Ou você continua nesse ritual religioso aí, enrolando, ou você larga tudo e vive o evangelho, como tem que ser vivido. Ou você continua com essa tradição a vida inteira nesse lenga-lenga, ou nasce do Espírito, assume o evangelho. Paulo perdeu tudo, ele teve que largar toda a religiosidade, toda a sua posição religiosa, toda a sua posição social. Ele largou tudo, ele perdeu muito em tudo isso. Agora precisa ter coragem. Eu vivi 20 anos nesse evangelho. Passa, olha aqui, passa ali, meus irmãos, né? Receba a bênção, receba a vitória. Tua vida vai mudar, é hoje. Ai, xalabacatalabai. É hoje, receba, receba, receba. Você de camisa branca, ali a grande bênção, está vendo um anjo aí. 20 anos. Não deu em nada. Não dá em nada. Olha, tudo isso cansa. Chega uma hora que você está cansado de ser crente. Cansou todas essas coisas. Aí quando você entende a justificação pela fé, a graça de Deus, ou larga tudo e assume o evangelho, ou continua na mesma historinha de sempre, né? Continua na sua religiosidade. Agora precisa ter coragem para enfrentar. Precisa ter coragem para enfrentar e começar a pregar a graça de Deus e o Cristo crucificado e falar a verdade e pôr para fora aquilo que não é evangelho. Quando você entender o evangelho, você entende outra coisa. Aquilo que não é o evangelho. Você descobre um sistema religioso evangélico, igrejas organizadas que viraram empresa, viraram pontos comerciais e tem que dar lucro. Você descobre tudo isso e você está fora desse sistema. Você não entra nele, não tem como entrar. Não tem como. Então o que Paulo fala? Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo. Então, se Paulo permanecesse em tudo aquilo que ele cumpria da lei, ele não ganharia Cristo. E ele continua, para ganhar a Cristo, agora entenda o versículo 9. E ser achado nele não tendo justiça própria. Ser achado em Cristo não tendo justiça própria, não tendo as obras próprias, aquele monte de coisas próprias, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então o que Paulo fez? Perdeu todas as coisas. E ele queria ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. O que é a justiça própria? É o seu esforço, é tentar a justificação pelo esforço próprio. Não ter justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede de onde? Que procede de Deus, baseada na fé. Então ele diz assim, para o conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo perdeu tudo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, quando Paulo descobriu Cristo, a justiça da cruz, quando ele entendeu a graça de Deus, ele perdeu tudo, mas encontrou uma coisa extraordinária, Cristo. Encontrou a palavra da cruz, ele perdeu tudo, mas encontrou uma coisa muito superior, que era o Cristo crucificado. Você entende isso? Pastor, isso é contrário ao que eu tenho ouvido. É. Pastor, isso é diferente, pastor. Não é que é diferente. Está aqui, eu te li as coisas, eu não inventei nada.
é que essas coisas estão escondidas. Se você entendeu que a coisa universalizou, você entendeu não? Virou, tudo parece uma macumba. Você virou, entendeu ou não? Olha as programações do rádio da igreja, tudo é sal grosso, é rosa ungida, é água, só falta falar água benta agora, para imitar. Virou tudo uma macumba misturada, não generaliza, não são todos, mas 80% da igreja está assim hoje. Entende o que eu estou dizendo, não? Agora volta lá para onde nós começamos, Gálatas 5. Vamos ler de novo o que nós lemos no começo, olha lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Já nos libertou, já fez isso. Permanecei, pois, firmes, com coragem, firmes, não vos submetendo de novo ao jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão que ele fala? Voltar para a lei, voltar para o judaísmo, viver debaixo daquele judaísmo de lei, tudo de novo. Aquilo é o jugo da escravidão. Por isso eu afirmo, tudo aquilo que é pregado no Velho Testamento, a igreja fica presa lá, ela está debaixo do jugo da escravidão. Eu, Paulo vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Agora quem fez isso, quem voltou para a lei, está debaixo de lei, o que aconteceu com ele? Olha lá. De Cristo, versículo 4, de Cristo vos desligastes. Vós, o que procurai-vos justificar-vos na lei, o que aconteceu? Da graça vocês caíram. Então, quando o indivíduo quer se justificar debaixo da lei, ele se desligou de Cristo. Olha, meu irmão, isso é muito sério, não é uma brincadeira. Eu não inventei isso. É que dificilmente alguém vai pregar isso. Essas coisas estão ocultas. Está escrito, vou ler aqui, ó. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Caíram da graça, Cristo não de nada vai aproveitar, ele caiu da graça, ele se desligou da graça, voltou para o jugo, voltou para debaixo da lei, está aprisionado na velha aliança. É verdade isso ou não é? De Cristo vos desligastes, vós que procuravos justificar-vos na lei, da graça vocês decaíram. Então, meu irmão, abra os olhos. A minha preocupação é que você não devorou o Novo Testamento ainda. A minha preocupação é que você está lento para entender, para ver, para ouvir, muito lento. Aquelas pessoas na internet que estão me assistindo, a minha preocupação é que muitos de vocês ainda estão muito lentos, estão presos nessa lei, nesse judaísmo, aprisionados, escravizados em tudo isso. De Cristo vos desligastes, vós os que procurais justificar-vos na lei, olha lá, da graça decaístes. Então, para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneça o que? Firme. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Fala assim, amém. Vamos terminar, vamos ficar em pé.